Aleluia! Boa noite, queridos irmãos, também queridos ouvintes. Graças ao Senhor, mais uma vez nós vamos poder compartilhar mais uma porção do nosso jornal Árvore da Vida. E nessa noite nós vamos compartilhar um ponto muito rico. O título dessa palavra chama-se O Propósito da Vida Humana. E nós vamos entrar no livro de Eclesiastes. Vamos desde já ler alguns versículos para nós identificar com essa palavra. E aqueles que tiverem a Bíblia aí, abram sua Bíblia. E Eclesiastes capítulo 1, versículo 2 em diante. No qual diz para nós assim: vaidade de vaidade, diz o pregador. Vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Versículo 3. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho? Com que se afadiga debaixo do sol? Versículo 6. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Volve-se e revolve-se na sua carreira e retorna ao seu circuito. Versículo 8. Todas as coisas são canseiras, tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. Versículo 10. Há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isto é novo? Não, já foi nos séculos que foram antes de nós. Versículo 12. Eu, o pregador, venho sendo rei em Israel, em Jerusalém. Versículo 13. Apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com a sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Estes enfadonho o trabalho impôs Deus aos filhos dos homens para neles o afligir. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Nós vamos entrar nessa palavra de livro de Eclesiastes. Mas antes, nós vamos ver alguns pontos. Salomão escreveu 3 livros. Ele escreveu Provérbios e ele escreveu Cântico dos Cânticos e, por fim, escreveu Eclesiastes. Esse livro Eclesiastes, nada mais, nada menos, ele vai mostrar para nós a situação de um homem sem Deus. Eclesiastes é um livro escrito do homem sem Deus. Mas Deus não acusa este homem. Mas deixa que ele fale de sucesso, fala dos seus insucessos, do seu pessimismo, o otimismo, da sua esperança e também desespero. Esse é o significado desse livro de Eclesiastes. Mas no final de tudo isso, o homem se volta a Deus. O homem se volta o coração para Deus, e ele vai descobrir as verdades consoladoras nesse livro. Então, Eclesiastes foi o último livro escrito, e como objetivo, falar da sua experiência longe de Deus. Essa foi a experiência do rei Salomão. Ele, no seu auge, escreveu um provérbio muito rico, Cântico dos Cânticos muito rico, um relacionamento íntimo com Deus, especificando para nós, né, como a sua esposa, mas para Deus. Mas o Eclesiastes, no final da sua vida, ele escreve esse livro, que tem o objetivo de falar da sua experiência quando ele deixou Deus. Então, no início do seu reinado, Deus o dotou de sabedoria. Isso foi o que Salomão pediu a Deus. O Senhor Deus, ele reinou, ele pegou o seu legado de seu pai Davi e tinha que conduzir o povo em Jerusalém. E para conduzir esse povo, Deus deu para ele muita sabedoria. Ó Senhor Jesus. Então ele foi dotado de sabedoria. Foi por meio dessa sabedoria também que ele conduziu o povo e edificou o templo e administrou todos os seus bens. Ele pediu para Deus sabedoria
E Deus não só deu a ele a sabedoria para conduzir esse povo, como deu a ele todas as riquezas que ele necessitava. Então, por meio dessa sabedoria que ele conduziu o povo, edificou o templo e administrou todos os seus bens. Mas tempos depois, ele se orgulhou e se deixou conduzir pelo curso desse mundo. Foi a partir daí que ele perdeu a esperança de Deus, perdeu a presença de Deus. Isso não estamos longe de nós também. Se tem algo que nós não podemos perder, é a presença de Deus, é a comunhão com Deus. E à medida que a gente vai se envolvendo com outra circunstância, né? O ponto certo é de deixar Deus. O ponto mais certo, quando você deixa da comunhão, deixa do desfrute da palavra, deixa do momento de oração, o caminho mais correto é você distanciar de Deus. Satanás enganou o homem. Deus não criou o homem que ele vivesse dessa maneira, mas ele foi enganado por Satanás. E nesse engano, o homem entendeu que ele podia ser independente de Deus. Ele podia viver a sua vida da sua própria maneira. Mas o que nós queremos tocar aqui, amados irmãos e amados ouvintes, que por mais que o homem esteja com sucesso, com status, com dinheiro, com fama, a única coisa que vai preencher o seu viver é Deus. Nós não podemos distanciar de Deus. A Bíblia fala que todos os dias o Senhor bate a nossa porta. E nós precisamos permitir que a porta desse coração abra, para que nós tenhamos comunhão. Ele vem todos os dias ceiar conosco. E eu não posso fechar essa porta tem que estar aberta, 24 horas. Eu não posso deixar essa porta fechar, ela precisa estar sempre aberta, para que Deus entre. Mas a Bíblia cita que ele diz que todos os dias ele bate na porta do nosso coração. Então isso é um sinal que nós estamos desfrutando outras coisas que façam essa porta fechar. Então nós não podemos permitir isso. Nós precisamos manter a nossa comunhão íntima com Deus, a nossa oração matinal, o nosso desfrute da palavra, a nossa comunhão todo momento com Deus, para que Deus seja o nosso suprimento, seja a nossa paz, seja a nossa alegria. Ó Senhor Jesus. Então, tempo depois, ele se orgulhou e se deixou conduzir pelo curso desse mundo. Foi a partir daí que ele perdeu a esperança. O orgulho, ele nos distancia de Deus. Essa palavra orgulho significa você não ter abertura para que Deus possa permear o nosso espírito. O orgulho, ele nos distancia também de Deus. Então, no final de sua vida, ele escreve Eclesiastes como uma espécie de relatório. Então, Salomão escreveu esse livro, 12 capítulos de Eclesiastes, fazendo um relatório da sua vida longe de Deus. Quão terrível é, irmãos, quando a gente começa a ler ali o capítulo 12 de Eclesiastes. Então ele fez um relatório, 12 capítulos. Foi um relatório que ele deixou para nós na Bíblia, para que nós possamos refletir a nossa vida na presença de Deus. Então foi baseado nisso, nas coisas que ele experimentou. Quando você deixa Deus, a gente quer experimentar outros itens, quer experimentar outras coisas para preencher a lacuna que ficou vazio. Quando você deixa a presença de Deus, aquele lugar habitável que é o espírito humano que Deus quer permear todos os dias, fica vago. E o alvo é você procurar outras coisas para que você possa se preencher. Mas nada que você buscar não vai preencher esse vazio. O caminho é retornar e voltar a Deus. É voltar para o Senhor. Então esse foi um relatório que ele fez baseado na sua vida, que ele viveu longe da presença de Deus. O balanço final de tudo que Salomão experimentou e viu debaixo do sol foi esse relatório de 12 capítulos que ele deixou para nós.
Em Eclesiastes capítulo 7, versículo 29, aquele que quiser me acompanhar na Bíblia, nós vamos ler esse versículo. Eclesiastes capítulo 7, versículo 29, mostra para nós assim: eis que tão somente achei que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Deus, quando ele criou o homem, ele criou o homem para que o homem seria satisfeito por ele e o homem também podia satisfazer a vontade de Deus. O alvo da criação de Deus com o homem é para que o homem se cumpria a sua vontade. Então aqui fala que o homem, mas ele se meteu em muitas astúcias. Então Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muita astúcia. Ou seja, deixou Deus e começou a envolver com outras coisas. E também em Eclesiastes capítulo 5, versículo 15. Eclesiastes capítulo 5, versículo 15. Fala assim: como saiu do ventre de sua mãe, assim nu voltará. Indo-se como veio, e do seu trabalho nada poderá levar consigo. Não há proveito algum no trabalho que o homem pode realizar, porque esse versículo fala que do seu trabalho nada poderá levar. Então tudo o que o homem fizer, não há proveito algum nessa terra, sem a presença de Deus. Então não há proveito algum. Então o homem, ele precisa voltar ao seu coração, buscar a Deus, buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Quando a gente temos essa oração, desse verso, Deus se volta a nós e nós voltamos o coração a Deus e Deus permeia nós. Nós vimos aqui que Deus não acusa esse homem, mas espera que ele volte. Então, em Eclesiastes capítulo 1, nós vimos lá o sentido da vida humana. A vida humana é um ciclo enfadonho e repetitivo, onde nada de fato significativo acontece. Então, tudo que você pode fazer na sua vida humana, fora da presença de Deus, nada é real, nada acontece. É enfadonho, é canseira. Então, a vida humana é um ciclo, é um giro, você vai percorrendo dia após dia, e nada fora da presença de Deus é real para você. O trabalho do homem nunca satisfaz. Você pode trabalhar 24 horas por dia, é canseira. Você nunca vai se satisfazer com nada disso. As obras dos homens são esquecidas. Então, tudo que você labutar nessa terra e fizer, um dia, vai ser esquecido. O período seu é curto nessa terra, você vai passar. E nada será lembrado. Nada. Mas tudo que você fizer na presença de Deus será contado um dia. Naquele dia, Deus vai contar os seus dias. Os dias que você passa na presença dEle. Os dias que você busca Ele. Os dias que é aquela comunhão íntima com o Senhor, com o desfrute da palavra, com oração. Então, o trabalho do homem nunca satisfaz. A sabedoria, o conhecimento, as loucuras que cometemos em busca de satisfação, os prazeres pessoais, as grandes obras, as riquezas, a glória, tudo isso é vaidade. Salomão teve tudo isso aqui. Ele pôde desfrutar de tudo isso, da sua sabedoria, do seu conhecimento. Ele escreveu Provérbio, um livro do conhecedor, experiências. Senhor Jesus. Mas ele falou que era loucura. A sabedoria, o conhecimento, as loucuras que cometemos em busca de satisfação. A satisfação é loucura. As riquezas pessoais, as grandes obras, as riquezas, a glória, tudo isso é vaidade. O que é real é o homem permeando a Deus todos os dias. Isso é realidade. Deus vai contar isso. Então nós não podemos esquecer que o nosso tempo na terra é curto.
E que cada comunhão com o Senhor, para nós, é muito gratificante. É um selo que é contado. Deus conta isso. O período que você passa, 5 minutos que você passa na presença de Deus, é o suficiente para Deus preencher todo o vazio, toda a lacuna que há em você. Então nós não podemos se concretizar nisso, na glória, na fama, na riqueza, no conhecimento. Nós temos que deixar o Espírito quebrar esse orgulho dentro de nós. Nós somos dependentes de Deus. Todo homem sabe disso, que a dependência do homem é Deus. Porque Deus colocou a eternidade dentro do coração do homem sem que ele perceba. Quando Deus colocou isso, Deus quis mostrar que o único que pode satisfazer o homem é Ele próprio. Então, tudo isso que nós vimos que é vaidade. E quem pode fazer isso? A pessoa de Cristo pode nos tirar. O que faz você ir para o curso do mundo? É o pecado. O Senhor Jesus pode te salvar e pode libertar das garras desse pecado. Quando você comete um pecado, a Bíblia vai nos dizer que fez separação entre nós e Deus. E se você não tiver um sentimento forte no Espírito de voltar e arrepender, a tendência é se distanciar. Então Deus está nos chamando, em todos os momentos, ao arrependimento. Então o único que pode nos tirar da garra do pecado, que é o ponto que faz nos afastar de Deus, é o Senhor Jesus. Ele pode tirar-nos da sutileza da ilusão que permeia debaixo do sol. Tudo que você vier fazer é canseira, é vaidade. É Ele que pode nos levar a experimentar as coisas que está além do sol. O Senhor pode tirar da situação. Eu não sei em que situação que você encontra agora, querido ouvinte, querido irmão, mas é um momento de reflexão para que nós possamos voltar o coração a Deus e pedir que o Senhor permeie ao nosso espírito. Ele pode nos levar a experimentar as coisas que estão além do sol, esfera em que há novidade, satisfação, significando a eternidade. Ele colocou a eternidade dentro do seu coração e agora Ele quer permear isso e te satisfazer completamente. Então essa foi a experiência que Salomão teve. Ele teve essa experiência, deixou registrado para nós 12 capítulos de um relatório da sua vida longe da presença de Deus. Que o Senhor conceda misericórdia para nós e que nós possamos nos arrepender, voltar o coração a Deus e declarar totalmente a Ele que Ele é a nossa suficiência, que nós somos dependentes dEle, que Ele que nos supre. Ele conhece o nosso coração, Ele conhece o nosso deitar, o nosso levantar e o nosso andar. O nosso coração precisa estar voltado a Ele. Então, quando Ele falou que tudo é vaidade, versículo 12, Eclesiastes capítulo 12, ó Senhor Jesus, Eclesiastes 12, tem um versículo muito rico que eu queria compartilhar com os irmãos. O versículo 1 fala assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos do quais dirás, não tenho neles prazeres. Aproveita a sua juventude, a sua juventude, para lembrar do Criador. Não só lembrar dele, como voltar o coração para ele. Lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade. A mocidade aqui é a juventude, para que nós possamos realizar a obra de Deus. Precisamos de força e vigor. Então ele fala da tua mocidade, antes que venha os maus dias e chegue os anos do quais dirá não tenho nele prazer. Antes que se escureça o sol, a lua, as estrelas e o esplendor da tua vida, e torne a vir as nuvens depois do aguaceiro. Lembra do teu Criador. Lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade.
Versículo 7 fala assim: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus, que deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Então nós somos aqueles que somos dependentes de Deus. Deus requer que em nós, de nós, que há um coração de arrependimento e que nós declaramos toda a nossa suficiência e falamos que Ele é o nosso Senhor, que só Ele pode permear o nosso espírito, só Ele pode nos dar vida, só Ele pode nos agraciar. Que o Senhor conceda misericórdia e nós possamos arrepender e voltar o nosso coração ao Senhor. Jesus é o Senhor.